Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua vida, com você nesse momento. A doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou assim: Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Nós vemos hoje, nos dias que estamos vivendo, né? Ainda em 2024 vivenciando tantas coisas, né? E saber que você, eu e você, podemos desfrutar dessa paz que Jesus pode nos dar. Jesus, ele é o príncipe da paz, ele traz paz, ele perdoa os nossos pecados, né? Ele alivia o nosso fardo do pecado, ele vem de encontro às nossas ansiedades, necessidades. Por isso que o apóstolo Paulo fala na sua epístola de Filipenses para a gente não estar inquieto por coisa alguma, mas antes tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e da súplica com ações de graça. Então o apóstolo Paulo nada mais, nada menos, ele está falando que Deus é o nosso psicólogo, nosso principal psicólogo, nosso maior psicólogo, psicólogo dos psicólogos. Aquele que realmente a gente pode abrir o nosso coração, colocar, expor diante dele aquilo que está afligindo a nossa alma, trazendo angústia, desespero, crise, momento ruim, momento de enfermidade. Então, a palavra de Deus, ela tem essa promessa, né, na minha vida e na sua vida. Nós podemos se apropriar pela fé dessas promessas, né, de ter um Deus todo-poderoso que nos ouve, que atende, né, que ouve as nossas orações. Ele quer que a gente se aproxime dele e creia que ele é recompensador, ou seja, galardoador daqueles que o buscam. Lá em Hebreus 11:6 fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então, busque verdadeiramente essa promessa em Deus, né? Essa promessa verdadeira, né? Eu estava quase agora estudando a respeito de prompt, comando, engenharia de prompt. Então, a gente tem que especificar, falar, se contextualizar, expor. Então, diante de Deus, que é o nosso Criador, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, então ele quer endireitar as nossas veredas, como diz a palavra de Deus. Então, só que é um relacionamento, é uma comunhão íntima, né? Então, nós devemos colocar, expor para Deus, né? O apóstolo Pedro, ele fala para a gente lançar para Deus todas as nossas ansiedades. Hoje, que se mais fala na internet, em qualquer lugar, em qualquer meio de comunicação, diante de crise, de muitas enfermidades na área emocional, a ansiedade, ela é uma das mais faladas. Então, a Bíblia já há 2000 anos atrás recomendava. Então, a solicitude humana, né, a ansiedade, que a gente quer antever as coisas que vêm, né, que a gente pensa muito, o ser humano pensa muito. Pensa em trabalho, pensa em comprar roupa, pensa em viajar, pensa em mudar de vida, comprar carro, comprar casa, comprar apartamento, casar, fazer tantas coisas, né? A gente acaba se sucumbindo com essas coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Então, muitas das vezes o ser humano está estressado, angustiado e não sabe, às vezes, de onde está vindo isso. É muita ansiedade. Então, eu vi o Hernandes Dias Lopes falando que ansiedade, na língua original, significa estrangular. Então, é por aí. Então, lance sobre Deus, busque em Deus, ouça pregações do Evangelho, né? Leia a Bíblia Sagrada, leia os Salmos, né? Os Salmos lindo, um mais maravilhoso que o outro. É, Antes de conhecer a Deus, o Evangelho, eu não fazia leitura da Bíblia. Hoje é indispensável a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, que ela é alimento para a nossa alma, né? Que ela traz refrigério, ela traz paz interior, ela cura as nossas feridas. Então você vai para o Salmo 23, está escrito no versículo 1 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, solicitude humana. Você vai para o Salmo 46, versículo 1, fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, né, o ser humano está tão angustiado, desesperado, aflito, então Deus, ali o salmista, no Salmo 46, ele fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Aí você vai para o Salmo 50, no versículo 15, o salmista fala assim: invoca-me no dia da angústia, né? Deus falando através do salmista.
Eu te livrarei e tu me glorificarás. Que ser humano que não tem angústia, que não vivencia momentos de angústia na sua vida. Então, e a gente vê o ser humano, né, assim, buscando em coisas paliativas, coisas efêmeras, e Deus está lá, pronto para abençoar, para nos dirigir, para trazer paz, para nos fortalecer a alma diante de adversidades que a gente enfrenta, né? Pai de família, mãe de família, filhos, tios, netos, avós, as pessoas que estão inseridas na sociedade, né? Estou falando aqui, eu sei que eu falo com bastante família que acompanha o café aí. Então, Deus, ele quer que você se aproxime dele, mas não com interesse. O único interesse que a gente deve ter é saber que ele é Deus, que ele pode mudar a vida da gente, que ele quer ter um relacionamento, uma comunhão íntima com a gente. E as demais coisas sucessivamente vai acontecer. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas, né? Mateus, que escreveu lá no livro de Mateus, no capítulo 6, ele falando, narrando essa narrativa que Jesus falou ali, logo depois do Sermão do Monte, né? Então, você vê que a palavra de Deus, ela abrange tanta coisa que o ser humano precisa e necessita. E o ser humano, às vezes, deixa de lado, né? Uma Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que está registrado, todos esses versículos, esses textos que eu acabei de falar para você, agora, nesse momento, e você deixa de lado, né? Às vezes, por coisas efêmeras, você troca a palavra de Deus, você troca a palavra de Deus por uma partida de futebol. Eu não estou sendo hipócrita, eu assisto futebol, mas eu não priorizo o futebol na minha vida, eu priorizo a Deus e a sua palavra. Por quê, Jefferson? Porque Deus, ele é o Criador, ele conhece todo o meu ser, toda a minha estrutura, e a sua palavra que nos orienta, que traz, né? Ela alimenta a nossa alma, ela nos fortalece, traz, ela aumenta a nossa fé, porque a própria palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Tendo fé em Deus, tendo fé na sua palavra, acreditando que foi Ele que criou o cosmos, criou a vida, que nos fez a imagem e semelhança dele. Então, a palavra que eu tinha para você nesse dia, nesse momento, era essa. É para você identificar as coisas que estão acontecendo com você. Não é por acaso, às vezes, né? Essa angústia, essa tristeza, essa aflição, essa tribulação, esse sofrimento que você está passando, tem alguma explicação, deve ter alguma explicação. Então, você deve ler a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos instrui, a palavra de Deus que tem essa visão ampla do mundo, que nos traz tantas respostas para as solicitudes humanas. As solicitudes humanas que é da onde que eu vim, por que que eu estou aqui, olha quanto sofrimento, quanta angústia, quanta dor, quanta morte. Por que que acontece isso? Então você vai na palavra de Deus, a gente lê e entende, e Deus fala conosco, né? Traz paz, mesmo no mundo atribulado, né? No mundo de dificuldade, de aflições. Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflições, né? E a gente vê tantos líderes religiosos dando receita mágica, né? Você é triunfalista, nada vai acontecer, eu não posso admitir que eu fico desempregado, que as coisas me atingem, e você vai pelo que Cristo falou, pelo que a palavra de Deus nos instrui, e não tem nada a ver. Então, por isso que a gente tem que ser um crente bereano, né? Tem até uma mensagem minha a respeito disso, de a gente ser um crente bereano. É examinar, ter discernimento, ter uma visão através da palavra, deixar a palavra falar, deixar a palavra instruir a nossa vida, né? A gente vai para os estatutos das igrejas, o primeiro estatuto é a Bíblia, na maioria, estou falando, né? Que tem essa visão de mundo, que tem a Bíblia como cristocêntrica. A Bíblia ela é regra de fé e prática, é a palavra de Deus, né? Ela não é a palavra do homem, embora foi o homem que escreveu, mas esse homem foi inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que é o próprio Deus, né? Nós acreditamos e confessamos essa fé num Deus três em um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Um Deus, mas três pessoas distintas nesse Deus, nessa unidade composta. Então, essa unidade composta que Deus traz muitas respostas, e as respostas são essa que a gente deve entender, né? A gente não vai conseguir entender tudo, a gente é ser humano limitado, mas assim, numa trajetória de vida cristã, de caminhada com Deus, de ler a palavra, examinar a Bíblia, que o Cristo mandou a gente fazer isso, a gente vai entender o plano de Deus, o propósito de Deus, e a gente vai conseguir vencer os obstáculos da vida, né? As aflições, as angústias, as tribulações, as adversidades. Então, minha recomendação nesse vídeo para você hoje, meu amigo, minha amiga que tem acompanhado eu aí,
é que você leia a palavra de Deus, esses textos que eu dei, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, Filipenses capítulo 4, né? Do versículo 6 ao 8, que foi que eu comecei abrindo essa mensagem, essa reflexão a respeito da gente ter Deus verdadeiramente como nosso psicólogo, né? Espiritual, o nosso Pai é, eterno, o nosso Deus Criador, que conhece toda a nossa estrutura. Um psicólogo, um terapeuta, eu não estou falando mal desses profissionais dessa área, eu só estou falando que ele é um ser humano limitado igualzinho você, né? E muitas das vezes ele não tem todas as respostas, aquela resposta que traz paz, que traz direção, que assenta no seu coração, não é isso mesmo que eu estava precisando. Então leia a palavra de Deus, medite nela, né? Busque nesses textos aí, e Deus vai falar com a sua alma, com a sua necessidade, né? Com a sua angústia, né? Olha quantos textos eu citei Hebreus 11:6, eu citei Filipenses 4, do 6 ao 8, né? Do versículo 6 ao 8, eu citei o Salmo 23, eu citei o Salmo 46, eu citei o Salmo 50, versículo 15, eu citei Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fecha todos esses textos que eu acabei de falar, que o Senhor resumiu, que é para a gente priorizar, prioridade. O ser humano parece que fala, fala, fala e não entende esse negócio de prioridade. Prioridade é aquilo, meu filho, que você pensa 24 horas. Você dorme pensando e você acorda pensando. Então a prioridade sua é essa. As pessoas falam, eu tenho prioridade, eu vou priorizar a leitura bíblica e a oração. Aí no dia de 24 horas, ele não conseguiu ler a Bíblia, ele não conseguiu fazer uma oração, mas ligar a televisão ele conseguiu. Pegar no celular e ver lá, ficar puxando, abrir o WhatsApp, Instagram, Facebook, as redes sociais, ele conseguiu. Então vamos ver realmente o que é prioridade, né? E depois parar antes, porque a gente gosta de cobrar muito, né? A gente cobra, reclama, questiona. Então veja, olhe para você, faça aquela, como que é que fala? Visão introspectiva, olhe para dentro de você. Eu, Jefferson, né? Eu estou falando sobre prioridade. O que tem sido minha prioridade, né? Às vezes a gente está sofrendo à toa, né? Eu sei que no mundo a gente tem até aflição, mas tem gente que parece que busca algum tipo de aflições para sua vida, para sua alma, entra, né? Não pensa, não dá uma pensada, uma refletida na vida, nas coisas, né? Naquilo que está acontecendo, não faz uma leitura, né? O scanner, né? Você viu o scanner, aquele equipamentinho que você passa lá na caixa do supermercado, ele faz a leitura ali e mostra o preço. Então vamos passar um scanner, né? Deixa o Espírito Santo passar um scanner no nosso cérebro, né? Na nossa vista, no nosso nariz, na nossa boca, no nosso ouvido, no nosso coração, no nosso pulmão, em todo o nosso ser. Vamos escanear, fazer um scanner para ver realmente o que tem sido prioridade na nossa vida, porque às vezes está sofrendo por uma coisa tão pequena, né? As pessoas, por causa de coisas assim desse tamanho, cria-se um problemão desse tamanho. Vamos lançar sobre Deus. Pedro, também eu citei Pedro, eu não sei onde está escrito, mas Pedro falou isso. Depois, se você quiser entrar nas minhas redes sociais, eu posso procurar esse texto e mostrar que Pedro falou para a gente lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida, Ele é Pai verdadeiramente. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família.